Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez, dando aí a oportunidade de receber uma mãe que tem muita história, histórias que o laudo não conta, e que pode ser uma luz, um lugar de ajuda mesmo, né? Mas também o compartilhar também é um lugar terapêutico, um lugar que a gente pode, juntas, né, olhar e falar, ufa, né, passei por tudo isso. Então, eu queria agradecer a Sandra. A Sandra é uma mãe que eu tive o prazer de conhecer em um dos projetos que meu filho frequenta, e uma grande parceira do Instituto, e que tem muito, muito a colaborar. Sandra, muito bem-vinda e muito obrigada. Queria que você falasse seu nome, quem você é, se apresentasse, você. Tá bom. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui. Admiro muito você. Pessoas como você, assim, mudam o mundo. Eu acho que muito. Eu estava conversando há pouco com você sobre isso. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E é isso, não existe certo ou errado, existe o fazer, né? E como eu falei para você na primeira vez que nós nos conhecemos, né? Se você põe um pé nessa cumbuca, só não vai dar certo se você for uma pessoa que não tem critério e for sem vergonha. Porque é muito carente, tudo que você empreender nesse setor vai dar certo. É difícil, mas vai dar certo, eu tenho certeza disso. Que bom. E assim, eu procuro, né, em todos os lugares que meu filho frequenta, me voluntariar na medida do possível, porque estamos todos no mesmo barco, né? Verdade. Bom, falando um pouco sobre mim, Sim. eu tenho 70 anos, tenho 2 filhos, a minha filha mais velha chama-se Débora, ela trabalha também na área da deficiência, acabou entrando nessa área por conta das vivências com o irmão, depois eu falo um pouquinho do trabalho dela. E tem o Davi, que tem 33 anos. O Davi, ele nasceu com a síndrome de Down, né? E falando um pouquinho mais sobre mim. Eu me casei, já mais madura, né? Com 28 anos. E tive a primeira filha, Débora, com 30. Uhum. E assim, eu sempre achei, eu tinha como se fosse um aviso que pulsava no meu subconsciente que eu teria um filho com síndrome de Down. Uma pessoa com deficiência mesmo. É mesmo? Sim. E assim a gente teve uma história meio que espiritual. Sim. Né? Aí, quando eu tive a Débora, né, eu já estava com quase 31 anos e ela punha a linguinha para fora. Falei, meu Deus, será que já recebi o prêmio? Já chegou? Já chegou o que eu já... Pois é. O predestinado? Mas até então eu não ficava verbalizando nada disso. Eu tinha como se fosse um aviso mesmo, né? Tá, uma sensação. Uma sensação, isso. Tá. Aí, até nessa época, eu estava passando uma série, eu não me lembro como que era o nome da série, e tinha umas pessoas, né, como se fossem perdidos no espaço, mas eram uns personagens que tinham a língua bipartida e punham a língua para fora, e aquilo me impressionava. Mas depois ela cresceu normal, tudo bem, não tinha nada, normal. Né? Aí eu engravidei pela segunda vez. Na verdade, assim, o meu marido não queria um segundo filho e eu queria muito um segundo filho. E aí eu ficava fazendo lucubrações, tentando mudar minha data de ovulação pela mente, porque a gente não fazia nenhum processo para evitar filho. Bom, resumindo, eu engravidei. Engravidei, eu tinha 36 anos. Então a Débora já tinha 6. Já tinha quase 6. Quase 6. 5 anos e meio. Tá. Quando eu engravidei, ela tinha 5, o Davi nasceu, ela tinha 5 e meio. E as pessoas no meu ambiente de trabalho me falavam, você já está bem mais velha, você não vai procurar saber se sua gravidez é normal, se você está gerando um filho normal. Mas eu quero tanto um outro filho, né? Para que eu vou ficar procurando saber? Estou tão feliz, eu fiquei sabendo que eu estava grávida de um menino, eu queria muito um menino, né? O segundo filho. Aí fui conversar com a minha gineco. Aí a minha gineco falou assim, você que sabe, se você quiser fazer exame, nós fazemos. Mas eu tenho, por protocolo, fazer com 38 anos. Você ainda não completou os 37, se quiser fazer, eu faço. Doutora, não vou fazer não, porque eu estou tão bem, né?
e se tiver algum problema, eu vou ficar encucada e por princípio eu não vou tirar, deixa rolar. E foi, e deixamos rolar, tudo bem, né? E assim, na época eu trabalhava numa empresa de energia elétrica e a empresa tinha vários programas de RH. E nesse, enquanto eu estava grávida, passou o pessoal da APAE e fez várias palestras, né, na parte de RH, explicou tudo. Eu, como já tinha essa coisa, prestei muita atenção, né, e fiquei com as informações, guardei tudo para mim e continuei a gestação normal, passei muito bem, não tive nenhum problema. O parto foi marcado, porque cesariana, já tinha tido a primeira como cesárea. Bom, quando eu tive o Davi, aí, ok, na sala de parto mesmo, o Davi acabou de nascer, chorou, tudo normal. Aí foi aquele silêncio. Aí eu ainda perguntei se ele tinha algum problema. Aí os médicos silenciaram e disseram, em princípio não, mas a gente vai fazer os exames e depois te dar um retorno. Só, não falaram mais nada, né? Ok. Lá na sala de parto. Na sala de parto. Aí tudo bem, o parto foi ótimo, tá ok, estava no quarto, né? E a gente estava com tudo preparado, meu esposo pôs todas as lembrancinhas, né? Como é de praxe, né? Para esperar as visitas, coisas e tal. Sim. E aí a minha sogra estava, tinha vindo para o hospital para nos acompanhar, né? E quando trouxeram o meu filho para a primeira mamada, eu encuquei com o menino, eu achei que ele era estranho. Eu olhava para o menino tinha um rosto redondo, parecia um ó, né? Uma bola. Aquele cabelo espetadinho, molinho. Aí eu pegava o menino, olhava para o menino, punha de cá, punha de lá, punha de cá, punha de lá. Aí a minha sogra, que é plugada também, ela falou assim, o que foi, Sandra? O que está acontecendo, né? Falei, Maria, acho que esse menino tem algum problema. Maria, nome da minha sogra, que Deus a tenha, já faleceu. E ela estava bordando um quadro para deixar no quarto do Davi, do meu filho, né? Um quadro que é típico da religião judaica, que é a mãe abençoando o filho. Bom, aí eu mexo no menino para cá, mexo para lá, resolvi desembrulhar o menino, né? E descobri que ele tinha os pezinhos tortos. Ele nasceu com o pé torto congênito, os 2 pés eram tortos. Aí ela falou, mas o que você acha que esse menino tem? Aí eu falei, Maria, eu acho que ele tem síndrome de Down. Ele tá estranho, ele tá molinho, eu acho que ele tem. Aí ela falou assim, eu vou lá no berçário saber. Mas ela estava muito alterada, muito alterada. Mas como ela é 220 por hora, tipo eu, né? Eu não... Ela já pegou a parte, opa, deixa eu resolver. Eu não fiquei assim, encucada. Aí ela foi, daí ela já voltou em prantos do berçário. Daí ela falou, existe sim sinais clínicos que ele tem a síndrome de Down, eles vão fazer os exames e depois vão te dar o retorno, né? Mas, assim a vida vai continuar. Aí meu marido se arrasou, recolheu todas as lembrancinhas, guardou, não deu mais lembrancinhas para ninguém, quer dizer, o luto começou ali. Ali começava um luto. Ali começava o luto. E assim... Foi um impacto, né, Vivi? Nascer com uma síndrome conhecida tem este lugar, né? Que a gente precisa falar, né? Às vezes a gente fala de transtornos que acontecerão no decorrer da história. Sim. No caso da síndrome de Down, especificamente, o impacto é imediato. É nascer e saber. Na verdade, assim, né? É como todo mundo fala. Ele é a cara do vô. Não, ele não tem o olho puxado. É o rosto redondo igual ao do vô dele. Todo mundo achava ele parecido com alguém, né? Ali mesmo. Mas tem uma parte, assim, que ficou meio mística. Porque a minha sogra, ela estava conturbada dessa maneira, porque ela disse que teve um sonho no dia anterior que o meu filho se apresentou para ela e se mostrou, dizendo que ele era síndrome de Down. Então, para ela foi uma constatação, né? Sim. Eu não sei se ela também previa, né? Alguma coisa aconteceu. Sim. Porque a relação deles era muito, muito grande. Ela adorava o Davi. E aí foi, né? Aí a gente começou o caminho de retorno. Aí passou o geneticista no quarto, né? O geneticista veio dar a notícia. Infelizmente foi uma coisa como
assim, chocante, né? Porque ele falou assim que ele era deficiente, ele tinha síndrome de Down, que ele provavelmente não sabia se andar ou falar, mas para eu ficar tranquilo que essas crianças não viviam além de 7, 8 anos de idade. Nossa! Assim, foi bem Meu Deus! bem gente! bem bordoada mesmo, né? E eu, assim, que já tinha orientação, que me sentia preparada, que achava que eu estava tão por dentro das coisas, eu confesso, eu tive vontade de jogar o Davi pela janela. Porque ele não era encomenda que eu pedi, né? Eu pedi uma coisa, veio outra, né? E ainda, Assim. você passando por tudo isso, alguém te dá uma palavra de conforto. Sim, com certeza. Que palavra de conforto? Com certeza, né? Não vai andar, não vai Gente, falar e não vai passar dos 8 anos. É, né? é muito sério, né, gente? A gente Mas, viver tudo isso é, e viver. sim, mas assim, É que ela está. eu não tenho vergonha de falar que eu tive vontade mesmo de jogar. Normal, é legítimo. Sim, porque, Você na ficou, verdade, você não era encomenda que eu fiz, né? Você falou, não, Chegou outra coisa. não sei como lidar com isso aqui. Sim, com certeza. Imagina que 33 anos atrás. Sim. A gente, gente, hoje tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Mas nós temos que respeitar essa história Sim. de 33 anos atrás. Mas, ô Vivi, hoje tudo lindo, tudo maravilhoso, eu acho assim, hoje você tem mais acesso à informação. Exato. Né? Mas continua barra pesada, continua difícil, né? A pessoa aceitar, assimilar. Não. Há pessoas que eu acho muito legal, que já procuram saber, mesmo durante a gestação, se preparam, né? E vão procurando já os recursos. Mas naquele dia mesmo eu fiz um pensamento, né? E o meu filho, isso vai ser só uma característica dele. Esse não vai ser o problema dele, é uma característica. Isso eu entronizei no meu pensamento, falei, não, ele vai ser tudo que ele puder ser, ele vai ser. E assim, sabe, tipo, eu vou dar uma volta por cima, vou dar uma guinada, isso tudo lá no quarto naquele momento. Isso diz muito da personalidade da mãe. Isso diz muito da personalidade da mãe. Mas confesso, assim, que foi uma choradeira, foram dias de choradeira, né? E isso é muito importante, né? Sim. A gente temos que falar de luto. Sim. O luto, todos os pais que tem na família um filho com deficiência, vai ter um luto. Porque você não, em sã consciência, olha que a Sandra disse aqui no começo, que tinha uma intuição, uma sensação de que teria. Sim. Mas por mais do que intuição, sensação, o nome que ela quiser dar, a realidade... na hora que chega... É muito diferente, né? É bem diferente. E aí, tem como você falar assim, não, tô feliz, tô alegre, saltitante, tudo bem. É balde de água fria, com certeza. Sim. É balde de água fria, é desconstrução de sonhos, é desmoronamento de castelo. Do desconhecido, né? Do desconhecido. Isso. Nossa, esse da sensação do desconhecido, então, Jesus... Não que uma mãe não vai desconhecido, porque o primeiro filho é um desconhecimento total. Até no segundo, terceiro, enfim, mas é outro desconhecido. Sim. E muito mais para desbravar. É desbravamento. E, de novo, um desbravamento de 33 anos atrás, que é outro verdade. Lugar. Hoje a gente tem acesso à informação, querendo ou não... Tem muito mais recursos, sim ou não, né, Sandra? Claro. A gente tem que ter essa noção. Dor, é certeza que ela tinha lá. E claro. Legítima. Claro. Legítima. E aí? Aí, então, ok, fomos para casa, né? Fomos com a criança para casa, vamos cuidar. E aí, vamos atrás dos recursos. Meu marido, graças a Deus, foi um parceirão. Ele, assim, abraçou. Foi difícil para ele, mas... na época, as minhas amigas de trabalho, elas me deram muitos livros de autoajuda, eu li muito mesmo a respeito, e elas falavam para mim, não acredita que seu filho tem um problema, que ele não terá.
Leia, leia, leia. Eu lia feito uma louca, né? Lia, dava de mamar tudo ao mesmo tempo. Aí um dia, isso foram assim, nos primeiros dias, o meu marido chegou para mim e falou assim, Sandra, eu estou vendo aí a sua dedicação, sua preocupação, por que você acha que nós somos diferentes de outros pais que têm filhos com deficiência? Davi assim, não, e daí? Vamos fazer o melhor que a gente pode fazer com ele, né? E vamos atrás. E assim, me deu um choque de realidade, né? Para de achar que ele não é. Tá na cara que ele é. Entendeu? Vamos atrás, eu vou com você. Ele foi muito legal. Nossa, Sim. me ajudou muito. Sim. Aí existia na época um projeto que é do Gibaum. O jornalista, comunicador Gibaum, ele tinha um projeto que era dedicado a pessoas com síndrome de Down. E chamava-se SOS Down. O Davi, com 16 dias, nós fomos lá bater no SOS Down para perguntar para o Giba, que já tinha um filho com síndrome de Down, que era mais velho, que criou um projeto para ajudar. Foram os primórdios da PAI mesmo. E aí a gente recebeu as primeiras orientações e tinha uma amiga também do meu esposo, cujo cunhado era oftalmo especializado em pessoas com síndrome de Down. Então, assim, ele já me encaminhou para o Dr. Zan, né, geneticista. Sim, Dr. Zan, ok. Isso. Foi a pessoa que deu o diagnóstico para o Davi. Aí, na primeira consulta, o Zan fala. Aí eu mostrava o menino assim para o Zan, falava assim, Dr. Zan, ele é síndrome de Down? Mãezinha, ele é síndrome de Down. Tipo, acorda, mãe. Dr. Zan, ele é uma referência Sim. na síndrome de Down. E é lógico que aqui a gente está falando com alguém que podia ter o acesso a um lugar Sim. desse nível naquele momento, tá? Sim. E, querendo ou não, faz muita diferença de acolhimento. Claro. É lógico que ela estava ainda buscando... eu vou colocar na frente, ele vai falar, tira daqui que não precisa. Mas não foi dessa forma. Não foi dessa forma. Aí recebi as orientações, sim, que eu deveria passar por terapias, né? Sim. Que ele teria que fazer fono, Sim. físio, TO, toda essa coisa. Essa parte de desenvolvimento precoce. Isso. E na época já existia a PAI, né? Só que eu trabalhava numa relação de emprego que eu não tinha disponibilidade de horário para cumprir com os horários da PAI. E assim, felizmente, a empresa me liberava 2 horas mais cedo para eu levá-lo nas terapias. E graças a Deus a empresa tinha um sistema de reembolso. Eu pagava e ela me reembolsava uma parte das despesas, né? Proporcional ao que eu ganhava. Na época eu me ajeitei e deu tudo certo. Para ele ter essas terapias. Para ele ter. Eu ia no final do dia, quando saía do trabalho. Eu pegava ele na escola. A escola também foi outro problema. Eu não achava escola para deixar o Davi. Gente, a gente não sabe disso, que escola é problema para o deficiente, né? Não, nossa, a gente é uma coisa que a gente quase não sabe. Quase não vivenciou. Agora, quem é pai e mãe de um deficiente, olha, escola. E abre assim uma interrogação, porque... é outro lugar extremamente difícil. Eu não achava escola e as pessoas falavam, né, nas escolas que eu visitei, que foram muitas, só depois que desfraldar. Mas que idade vai desfraldar esse menino? Como que eu vou voltar a trabalhar? Né? Gente, olha isso! Pensa, é angústia. Aí procurei. Olha, eu fico até num lugar que eu fico sem noção. Menina, demais. Aí encontrei uma escola que é até próximo aqui. Que aceitou não estar desfraudado. Na verdade, é assim, eles foram muito sensíveis e proativos. É a escola que a minha filha estudava, é uma escola montessoriana. Sim. Eu vou falar até o nome aqui, porque ela era bem próxima aqui, na época se chamava Sementinha, depois mudou o nome para Aguaí, essa escola ainda existe. Conheço. E a diretora falou assim, eu estou vendo a sua angústia, a sua dificuldade, que eu tinha que voltar, já estavam terminando os 4 meses da licença. Sim, na época eram 3 meses, né, da licença maternidade, mais um de amamentação. Aí ela falou assim, eu confesso que nós não sabemos como lidar com o seu filho. E como ele nasceu com o pé torto congênito, ele ficou 6 meses engessado, das 2 perninhas. Então, para dar banho, tinha que tomar cuidado, para não molhar o gessinho, tudo isso, né?
Aí ela falou assim, você traz o menino para cá, para você não precisar parar de trabalhar, e nos ensina a cuidar dele. Nós vamos tentar fazer o melhor. E ela se colocou à disposição, a diretora da escola na época, até assim, designou umas 2 tias para eu orientá-las como fazer, a maneira de dar comida, como dar papinha, usar a mamadeira para não engasgar, os bicos eram especiais, bom, tudo isso. E trouxe, quando cheguei com o menino na escola, outro problema que você não acredita. As minhas amigas, muitas não, algumas amigas se afastaram de mim. Ai, gente, outra coisa que a gente não sabe por que acontece. Não sabe. A gente não sabe assim. por que acontece, né? E a secretária da escola, que ela chegou a fazer um caderno, uma história que ela criou, porque assim, conviver com o meu filho fez com que ela desmistificasse, ela tinha medo de crianças com deficiência. Sim. E ela chegou para mim e falou, Sandra, me desculpa, eu tenho que ser sincera com você, eu tenho medo do seu filho. Me ensina a não ter medo dele. Aí, assim, levei o nenê. Eu nunca tive medo de falar, assim, receio. E sempre procurei entender as pessoas, porque para mim seria desconhecido também, né? Sim, sim. E eu teria... E isso, gente, a gente precisa também dizer, né? Nós entender pais, o lugar do outro. Sim, nós pais entendemos o lugar do outro. Uhum. Nós não criamos um lugar de que você tem que saber. Porque nós também não sabíamos, né? E a gente tem... O que a gente, às vezes, fica chateado é quando exatamente não se tem o interesse de nem se conhecer. Quer dizer, eu tenho medo e eu não quero ter convívio com Então, isso. Vivi, mas às vezes, sabe, a pessoa não quer porque ela tem uma barreira. Se você não encontra reciprocidade no outro, às vezes a pessoa já tem uma barreira, né? E encontra a resistência, aí isso não vai quebrar, acontecer né? nunca, né? Mas assim, Aí, que legal que você tem essa visão. É importante dizer que você tinha essa visão de desmistificar. Mas teve as situações assim que não deu papo também, não foi tudo bonito, não. Tinha uma moça que tinha uma filha, mais ou menos, né, da idade do Davi, e tinha um filho que conviveu com a irmã do Davi na escola. A Débora ficou até a pré-escola, aonde ele estudou, né? E ela tinha medo que pegasse a doença. E ela se afastou mesmo. A gente só veio ter contato depois na vida adulta. Ela nunca tocou nesse assunto, eu também respeitei, né? É a posição dela, ela não sabia trabalhar isso na cabeça dela, e assim foi, né? Bom, aí as tias da escola foram umas 2, 3 vezes nas terapias, foram na físio, foram na TO, aí elas pegaram e engrenaram o jeito de cuidar do Davi, integraram o Davi na creche, e graças a Deus deu tudo certo, ele ficou na creche, nessa Aguaí, que hoje é uma escola inclusiva, ela se tornou uma escola inclusiva por causa do Davi. E é muito legal, porque os meninos hoje da idade do Davi são pais de família, né? E assim, eles se encontram às vezes em festinhas, essas coisas, e você vê a maneira deles lidarem com o Davi, e o Davi interagir com eles são de igual para igual. Que legal. Então assim, mudou para o Davi e mudou para os outros. Para os outros também. Eles cresceram sabendo respeitando. Conviver. E assim, o apelido do Davi é Bota Assassina. Por que será, né? Bota Assassina! Ele usou a bota ortopédica por muito tempo, por conta do pezinho. Aí a defesa dele era dar uma botada. Bota nos colegas. Então eu encontrei em festinhas. Bota Assassina. Aí que eu ia saber que o Davi tinha esse apelido. Tá vendo, gente? Vivendo as histórias que o Laudo não conta. Olha, gente, aí. Mas aí foi chegando a idade de alfabetização, né? Sim. 6 anos, 7 anos. E tinha uma psicopedagoga na escola, que ela trabalhava com o Davi. E eu falava, Daléia, esse ano o meu filho vai aprender a ler? Ah, eu não sei, Sandra. Mas e se ele não aprender a ler? Ela falava, e se ele não aprender a ler? Nossa, isso para mim era uma facada. E se ele não aprender a ler e escrever? Eu ficava apavorada. E foi passando, né? Ele fez 6 anos para 7, não entrou nada de alfabetização. 7 para 8 também começaram a aparecer as diferenças. Aí, quando ele deu de 8 para 9 anos, eu fiquei muito preocupada.
e procurei uma escola especializada em síndrome de Down. Uma amiga me indicou uma escola e eu levei ele para essa escola, mas essa água aí não queria que eu tirasse. Eles tinham como ponto de honra alfabetizar o Davi. E eu fiquei naquele impasse. E se eu deixar aqui e ele não se alfabetizar? Eu vou me cobrar por não ter levado ele num lugar especializado, né? Aí fui visitar a escola especializada, saí de lá arrasada. Arrasada, porque a escola era muito certinha, tudo organizadinho, aquela quietude, aquela coisa toda nos conformes. Mas isso não é. Aqui na escola normal, os alunos estão pendurados no lustre. Gente, né? a gente assim... É coisa jogada para todo lado. Quando pisei primeira vez numa escola especializada, o que me impactou foi o fato de que eu esperava muito mais barulho que uma escola regular. Exatamente. E aí eu me deparei com um silêncio absurdo. É uma facada, né? Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso aqui? É um silêncio... Sim, essa sim. É muito estranho. Igualzinho. Foi igual. Não, meu filho não é pra cá. Não, meu filho não é retardado. Assim que eu cheguei. Meu filho não é retardado. Gente, é assim, mas ele é, minha cabeça ficava. Ele não é, mas ele é. E se eu não tirar de lá e não puser aqui, como é que vai ficar? Bom, chorei pra caramba, sabe? Minha cabeça ficou péssima, mas eu achei que eu deveria pôr, e realmente ele teve avanços. Lá ele conseguiu ficar semi-alfabetizado, não conseguiu concluir o primeiro grau, né? Mas ele conseguiu acompanhar a escola dentro da condição dele, exato, não chegou a se formar. E hoje ele tem uma leitura escrita mediana. Funcional? Funcional, exatamente. E lá ele ficou todo esse tempo, e quando chegou a pandemia, ainda nessa escola, eu percebia que o Davi tinha alguns comportamentos diferentes do que eu achava normal para síndrome de Down, porque as mães ficam observando outras crianças, né? A gente faz isso? Não, você já ouviu falar? E assim, né? O pediatra sempre fala, mãe, cada um é. Mas o Davi, ele desde pequenininho, ele tinha uns movimentos repetitivos, umas estereotipias que me chamavam a atenção. Então ele já tinha algo diferente, mas que você ainda não tinha associado. Na verdade, assim, eu não tinha o tal do diagnóstico, que eu vou chegar lá que eu não tenho até hoje. Tá. Mas ele pegava uma bolinha, ele tinha uma destreza com aquela bolinha, que era impressionante, e ele ficava no mundinho dele com aquela bolinha, batia, tão cadenciado e por tanto tempo. E as terapeutas falavam, não deixa ele pegar na bolinha, não deixa ele fazer isso. Quando ele está no mundinho dele, tira. Isso é normal da síndrome de Down, todas as pessoas com síndrome de Down têm esse traço, você não deixa acontecer. Mas eu percebi, assim, que certas coisas, por exemplo, até desde pequenininho, quando ele tinha uns 3, 4 anos, assim, ele não lidava bem com limites, quando você... dava bronca, né? Queria falar alguma coisa, ele revidava, ele ficava mais agressivo. Ele batia, ele me chamava a atenção. A frustração ele não sabia lidar. Exatamente. E falava para a escola, esse menino tem traços de autismo. Não, mãe, é da sua cabeça, ele não tem autismo. É toda pessoa com síndrome de Down. Autista é o fulaninho, você não vê que diferente que o fulaninho é dele? Mas eu falava com as professoras, né? A professora de informática ensina ele. Mas ele não quer fazer a aula, ele não quer aprender. E eu não me conformava com o não quer. Eu não me conformo com as coisas. Enquanto eu não provar, eu vou até o final. E ele realmente não tinha interesse, porque acho que ele não conseguia. Sim. Né? E assim ele foi ficando na escola, né? Aprendeu o que ele pôde aprender, aprendeu, inclusive, a lidar com o computador. Tanto é que na pandemia, quando começaram as aulas online, né, foram horríveis. Ele detestou ficar na tela, mas eu via que ele tinha um certo domínio. Apesar de ele não querer, né, assistir às aulas que estavam muito chatas, Sim. Ele tinha destreza, ele sabia ligar, ele sabia acompanhar, né? Isso daí ele tinha aprendido um pouco. Tinha aprendido, ok.
Só que eu vi que chegou um ponto que a gente punha, né, ligava para ele assistir às aulas, a hora que ia lá, a televisão estava lá, ele estava assim, nem prestava atenção. Aí chegou um ponto que meu marido falou: chega, Sandra, para de insistir, não tá legal, deixa ele, para com tudo. Aí nós tiramos. Nessa época ele fazia essa escola regular e estava fazendo uma escola que seria já com um intuito de empregabilidade. Certo. Ele chegou até ter, depois da pandemia, arrumou um trabalho numa farmácia, foi logo na boca da pandemia. Ele ia começar o trabalho, aí começou a pandemia. Mas assim, eu não sei se foi só a pandemia ou se também foi muita insegurança do meu esposo. Tá. Que ele não estava querendo que o menino ficasse sozinho. Então ele passava essa insegurança e o Davi não queria ficar na farmácia. Eu não sei se teria dado certo. Poderia ser que tivesse, poderia ser que não, né? Sim. E o pessoal da farmácia ficou com medo mesmo que o Davi fugisse. Mas ele chegou a fazer alguns dias de vivência e ele estava indo. Que legal. Ele estava carimbando as coisas, ele estava distribuindo panfleto, ele estava se adaptando. Que legal. Mas teve que parar, porque Conta realmente da a pandemia chegou e parou. Na pandemia, você ficou mais Próxima a ele, né? mais presente, vamos dizer assim. Sim, com certeza. E aí? Aí foi aí que eu percebi que essas diferenças, assim, esse traço que a gente falava, que é o traço do autismo, se acentuou. Aí como foi que eu percebi isso, né? Aí eu vou entrar na parte que nada romantizada, né? Nada doce. E assim, eu sempre fiquei... a gente vai nessa angústia de querer realizar, se atola a pessoa, né? E faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, põe para fazer isso, põe para fazer aquilo. Para eles sempre é não. O não, com o tempo, você consegue virar sim. Só que você vai percebendo que à medida que eles vão crescendo, eles vão ocupando os espaços deles. E o não deles, você não muda mais para sim. Sim, sim, não é não, não adianta que você não muda. Bom, mas o que foi que assim me marcou muito, né? Ele adora fazer os desenhos. Ele fez Olga Cos, né? Aprendeu tal, mas ele sempre teve essa facilidade, é um dom. É um dom dele. Estava desenhando. Aí eu comecei a falar: Davi, você precisa estudar, você precisa fazer as coisas que estão para você. Se você ficar aí, você não vai ser ninguém. Comecei a falar um monte de coisa assim, que eu estava nervosa mesmo, de ver que ele não se mobilizava. Ele ficou assim, quieto, né, na dele, e fazia só o que ele queria, não queria saber de assistir aula, não queria saber de atividade nenhuma, nem atividade simples que eu dava para ele. Mas em casa ele interagia bem. Aí teve um dia que eu estava falando na cabeça dele, ele ficou nervoso e ele me deu uma boa surra, sabe? Me bateu mesmo, ele levantou da mesa e eu percebi que a fisionomia dele ficou alterada e ele me deu uns socos mesmo, ele me deu uma boa sova. Aí ele olhou para mim e falou assim: ai, mamãe, passou. Aí eu falei: tem coisa, não é normal, não era ele que estava fazendo isso, né? Alguma ele coisa estava impulsivo. no cérebro dele, exato. Estava sem controle, sem domínio. Sim, exatamente. Aí que eu falei: bom, eu acho que eu estava certa, né? Ele tem alguma questão além da síndrome de Down, né? Tá certo que eu fui além do que eu deveria ir, que eu estava preocupada de vê-lo, né, na ociosidade, porque na pandemia, o freio de mão, você puxou totalmente. Todo mundo, antes né? Houve uma desestabilização emocional. Antes era só pauleira, né, Vivi? Tem que fazer, assim, eu acho que tem um ponto que a Sandra traz que eu acho bem interessante. Quando a gente se depara aí com a deficiência, a gente entra nesse lugar, né, de luto, todo mundo entra. Sim. Mas tem que ser vivido. Tem que viver, exatamente. E aí você vai nesse outro lugar de que, tá bom, é isso, então bora lá. Vou respirar, resgatar. É o que eu falo, ninguém levanta de um tombo que não caiu. Se você não cair... Você arregaça as mangas e agora o meu filho vai melhorar. Sim. E aí você preenche das 8 às 18 de atividade. Exatamente. Se é para estimular... Pau da máquina. É mesmo? Bora estimular! A gente entra num lugar que é de cansaço. Sim.
Exaure, Exa- com certeza. A Sandra é perfeita na fala dela. Com certeza. É de exaustão. Sim. Mas com uma ideia de que, bom, vai estimular, Que vai vai ser estimular, vai bom. estimular. Eu vou fazer. E uma hora vai cessar, porque, né? Estimulou, chegou aonde a gente quer, porque daí a gente quer que lê, escreve, letra cursiva, faz interpretação de texto, equação. Com certeza. Vá bem no esporte, cumprimenta todo mundo, né? Não dá soco em ninguém. A gente cria todas as Todas. expectativas. Mas você sabe que você falou uma coisa que é importante, vai cessar. Quando eu comecei as terapias com o Davi, eu achava que ele ia fazer umas 2, 3 vezes e estava resolvido. E quando eles falaram, olha, essa é a programação, são tantas vezes por semana, por quanto tempo? Ah, a gente não sabe. A resposta quem vai dar é seu filho. Para sempre, Senhor. Essa palavra ninguém usa, é pra sempre. Porque pelo menos podia falar, né? Pra sempre. Mas isso é muito Eu sério, tenho uma amiga gente. que ela fala que a estimulação não é precoce, é perene. Cuidado. Você aprende como precoce, mas você vai ver que é perene. Gente, essa fala da Sandra é sensacional. Mas É assim, perene. Nossos Mas- filhos estão mas à medida que você vai vivenciando, você vai também se preparando, né? Porque se você falar isso hoje para uma mãezinha que acabou de Não, ter, não, vai não. atolar a coitadinha, né? Você tem que falar que é o começo, que vai ser tudo bem. E hoje é melhor mesmo. Não, né? sem Eles, sombra de dúvida, assim. eles estão mais. Eu acho muito adiantados. sério que Sim. a gente não podemos nunca achar que a verdade é absoluta. Sim, É lógico que saber que o seu filho tem um transtorno, e seja síndrome, seja transtorno, ele não tem cura, Sim. é uma realidade muito importante. precisa. É. Porque se você consegue esse nível de consciência, Uhum. é um lugar que diminui muito expectativas. Claro. As expectativas, elas têm que existir e são muito importantes, né? Sim. Mas a gente também, e eu tive muito embate neste lugar, quando eu me falo que eu sou uma pessoa que fui muito privilegiada, porque eu tinha terapia para mim. Tinha para o meu filho e tinha para mim. Sim. E uma das terapias era justamente diminuir minha ansiedade. Porque eu chegava e jogava para os terapeutas um monte de exigências. E os terapeutas vinham e falavam, acho que falava com a terapeuta, ó, você tem que tratar. Era a mesma coisa que eu falava com a psicopedagoga. O ano que vem vai ler? E se não ler? Mas como não ler? Não vai ler, tá tudo bem. Mas é um processo que a gente, né? Precisa passar. A gente aprende. E aí, a gente ri, né? A gente sorri hoje, mas naquele momento era de dor. Sim, A gente sorrir hoje, mas era de dor. Claro. Porque a gente estava cheia de dores, buscando sanar as dores que a gente tinha. E a gente precisa ser muito sincera, porque se a gente viveu, né, passou, e a gente está aqui sorrindo, o outro também vai sorrir. claro. Mas a gente... Não precisa perder a esperança, a né? esperança. Mas é o que você falou, tem que legitimar. Há momentos, há circunstâncias que são dolorosas. Dolorosas, extremamente dolorosas. E assim, por exemplo, o dia que eu descobri que meu filho não ia escrever cursivo. Nossa, Como, né? por que não? Uhum. E aí alguém virou e explicou para mim, mãe, se você olhar nos outdoors, nas revistas, nos produtos escritos, é cursivo? Não. Se ele se comunica com A letra bastão, bastão. Uhum. não basta, mãe. É suficiente, né? E aí basta. Lógico que com dor, mas bastou. Aquilo me confortou. Mas você sabe, Vivi, eu gosto de ouvir você falar isso, porque assim, há pessoas que se acomodam na situação, e eu tenho certeza que você enxerga isso nas mães que você atende, né? Se acomodam, elas se
se conformam com aquela situação. Se não existisse, se não fôssemos pessoas inquietas, Sim. a gente não ia progredir. Verdade. Você não ia buscar. Verdade. Né? Se você se conformasse com a situação, Sim. é assim. É bom. assim. Não, não vai alfabetizar. Você não ia tudo ser a bem. Vivi? Não ia ter só seu instituto? Não ia ter sua graduação, pós-graduação? Sim, né? e assim, o que a gente precisa, e aqui só existe porque eu cheguei neste lugar de entender, meu filho tem um dom, Sim. mas é um dom dele. Alguém tem que olhar para o dom dele, porque não é sobre ele se encaixar para o outro, alguém se encaixar para ele. É um ajuste, né? É isso, porque a gente precisa entender isso, né? De que eles eram diferentes. Sim. E a gente, quando se fala de terapia, a gente fica neste lugar criando uma expectativa do se assemelhar ao Ao típico, padrão, ao padrão social. ao padrão social. É. E aí, os nossos filhos nunca atingem. É. E aí, é sempre o quê? Frustração. É assim. Só frustração. E eu tive que, assim, desconstruir muito. E hoje, o que eu vejo é desconstruído todos os dias. Cada vez que eu converso com uma mãe, eu desconstruo, eu aprendo, eu falo, nossa, eu tinha um pensamento, já tenho que mudar para outro. E assim, porque vivências fazem isso. O desconhecido ainda é desconhecido. E sempre tem alguma coisa desconhecida, né? Pra gente aprender. Veja, o dela tem 33, o meu tem 18. São transtornos diferentes até certo ponto, mas muito semelhantes. Você vê, eu fiquei nessa angústia aí de alfabetização, e de português e matemática, e de escrever, e perdi algumas oportunidades de alguns cursos específicos para profissionalização. Hoje, se você falasse o que você teria feito diferente, eu teria tirado, como você fez aqui com o teu filho, da escola, num momento assim, antes, não precisaria ficar até os 28 anos na escola. Nossa, né? 28 anos na escola. Pois é. E assim, ele teve chances de fazer outros cursos, talvez ele pudesse se identificar. Mas você só ficou focada na alfabetização. Exatamente. Porque eu queria que ele aprendesse a ler e escrever, e talvez ele tivesse se identificado com outras coisas, né, que não fosse ligados à leitura escrita. E perdeu essas oportunidades, não pôde fazer, porque nunca tinha horário disponível, e não fez vários cursos, e aí da pandemia para cá a coisa caminhou de maneira diferente. Mudou muito, Sandra, depois da pandemia? Então, para mim, o que mudou? Ele ficou esse período em casa, ele ficou muito bem na pandemia em casa, depois que eu percebi essa irritabilidade dele, eu fui tentando lidar com essas situações, parei de encher o saco dele mesmo com a alfabetização, aí ele me ajudava nas tarefas de casa, aí eu deixei ele à vontade, ele resolvia que ele ia limpar o quarto dele, ele subia com produto, ele fazia festa, eu moro em Sobrado. Fazia festa lá em cima, e ele estava feliz. Eu via que ele estava feliz, acabou as exigências, né? Acabaram as exigências e ele estava bem. Aí a gente lavava quintal, regava as plantas, né? Só que com o tempo ele começou a sentir tudo isso muito enfadonho, porque Sim. não era a atividade do dia a dia dele, né? Sim. Aí ele começou, a minha vizinha tinha onde eu moro tem vários profissionais autônomos que trabalham em casa, né? Agora não mais, mas na época tinha. E a vizinha gostava muito de cachorro, começou a chamá-lo para passear com os cachorros dela, e ele saía, ajudava, ela tinha 6 cachorros na época, ajudava ela a dar a volta no quarteirão, como era vizinha nossa, estava ali no convívio, saía, né? Conheço. Saía de máscara, tudo Okay. saía. Aprendeu a catar o cocô do cachorro, aprendeu a servir a comida para o cachorro, Que na hora legal. certa. Mas começou a dar problema, ele começou a travar, não queria mais fazer, sabe? Não estava mais com aquela disposição. Aí, nessa época ainda da pandemia, a gente adotou um cachorro para ele ter o dele e cuidar em casa.
Aí estava tudo bem, ele gostou, ficou. Aí ele começou a sair com o cachorro dele também, com a vizinha. Aí veio chegando o fim da pandemia, a minha filha conhecia um lugar que é uma creche de cachorro e falou: olha, os donos dessa creche de cachorro têm uma filha com síndrome de Down. Por que você não conversa lá com eles e vê se dá para o Davi trabalhar, né? Ah, não preciso falar duas vezes, né, mãe, né? Eu fui com a cara e a coragem de falar com os donos da creche, né? E falei, olha, o pacote é esse. Eu tenho um filho que tem síndrome de Down, está precisando se ocupar, se empreender, e o cachorro que a gente adotou é hiperativo. Então, ele precisava socializar. Eu falei, tenho 2 para você resolver o problema. Vamos lá? E os donos foram muito gracinhas, sabe? Receptivos. Nossa, demais. Abriram o coração e o espaço. E ele ficou lá 2 anos. Ele ia 2 vezes por semana e ficava meio período. Adorava. Ganhou camiseta de funcionário. Olha Eles que legal. tratavam o Davi Muito bem. como se fosse normal. Sim, Não sim. tinha diferença, não Sim, tinha sim, diferença. sim. Até porque era pais de um, né? Sim, e ele ia muito bem, ele gostava, tinha cachorros lá que só ficavam bem com o Davi, Com o só Davi, se que aquietavam com o Davi. Que legal. Eles têm muita identidade, né, com o animal. E o Davi adora cachorro. Só que eu não sei se é do traço do autismo, ele começou também a se incomodar com o lugar e começou a ter algumas crises de agressividade. Agressividade. Até uma funcionária falou que ela achava que era o barulho do secador da banho. Pode até ter sido. Pode ser, sim. Como ele não sabia explicar. Sim, expressar o que estava exatamente, acontecendo. né? Identificar o sentimento, né? Exato, Sandra, exatamente. Ele começou a ter crises de espancar a porta, de jogar coisas. Aí o próprio dono falou, vamos dar um tempo, ele deve estar cansado. Foi muito gracinha, eles foram muito gracinhos. Sim. Demos um tempo, né? Tudo, daí ele voltou e essas crises continuaram. Aí acendeu mais uma luzinha de que ele pode ter uma outra questão, né? Que não só a síndrome de Down. Isso, ele começou a se incomodar demais com lugares com barulho, lugar fechado, escuro, né? E aí a gente tirou, ele parou, não foi mais trabalhar. E aí voltou para as atividades normais dele, também nunca culpei, nunca cobrei dele não ter mais interesse por trabalhar, deixei ele à vontade dele. Certo. Mas assim, hoje, contrário disso que você fala, né, que histórias que o laudo não conta, o Davi não tem um laudo. Ele não tem um laudo fechado, e eu assim fico preocupada pensando, será que tem algum manejo que eu deveria aprender para lidar melhor com essas dificuldades dele? Às vezes até, acredito que até tenha sacrificado ele em algumas questões, porque ele não sabe dizer o que é que está acontecendo. Se irrita, se explode e pronto, sabe que aquilo não foi ensinado para ele uma comunicação assertiva para ele poder dizer exatamente o que incomoda. Exato. Às Hoje vezes, ele fala. Então, às vezes é preciso ensiná-lo mesmo, né? Sobre e às vezes com uma certa paciência, porque como ele não sabe identificar sentimentos, e o deficiente ele passa neste lugar, né? De não saber identificar os sentimentos. Por isso tem as terapias. Sim. A gente faz terapia, a gente aprende, né? É lógico que eu hoje eu me tornei uma profissional, mas quando, né, eu entendi. Você vai na intuição, né? Você a tentativa e erro. Psicologia. Por que faz psicologia? A psicologia é justamente para trabalhar várias questões do emocional. Sim. Por quê? Porque você vai ter que nomear para ele emoções que até nós, tidos como padrão, também não sabemos às vezes, mas para nós é muito mais fácil. Para eles precisam de modelar, precisa mostrar, fazer um contexto. Enquanto que, num padrão, né, numa pessoa típica aí, você vai num lugar mais fácil, né? As coisas vão desenrolando naturalmente. Né? Quando se fala de uma fonoaudiologia, às vezes a pessoa pensa falar. Mas não é muito mais do que falar, se fazer compreender.
se fazer compreender a sua fala. Porque falar, eu posso falar A, B, 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 ou C, 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 ou água, 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 e não saber dizer eu quero água. Claro. Então, assim, é necessário a gente saber deste lugar. E aí tem as terapias de terapia ocupacional, uma musicoterapia, uma psicopedagogia. A Sandra estava só na psicopedagogia, que ela queria só que o menino falasse. Não, mas ele fez, sabe? Não, Ele sim. fez as outras terapias. Não, é o que eu digo que O meu foco o foco dela era esse. Eu queria que ele aprendesse a ler e escrever. A ler e escrever. O que acontece é que a gente precisa muito entender, né? E aí, partindo desse pressuposto, elaborar a terapia. É lógico que, no caso do Davi, que tem a síndrome de Down, tudo vai ser justificado pela síndrome de Down. Sim. Tudo vai ser... o motivo é síndrome de Down. É muito sutil, né? Síndrome de Down. E hoje já existe a possibilidade de se saber se é só síndrome de Down ou algo mais, né? Através de um teste neuropsicológico, pegar e avaliar. E, lógico, também a partir aí do que se tem de... Eu estou nessa fase. Levei ele num neurologista. O neurologista pediu o teste neuropsicológico. Vou fazer, né? Assim, eu sei que isso é uma coisa que existe, que eu vou aprender a lidar. Sim. Mas, assim, eu não tenho expectativa que alguém cure o meu filho. Não. Né? Sei disso tudo. Mas eu quero ver uma situação que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida para ele e para mim. Sim. Porque muitas vezes, eu não sei, hoje ele entra no carro e vira de costa para mim. Fica de costas. Eu falo, Davi, eu vou contratar um motorista para te levar e te trazer. Porque se a gente não vai se entrosar, né? Então eu vou fazer outra coisa e vou pôr. É que nem você falou, tem mães que se sentem como Uber. Você vai chamar o Uber para ele. Mas também não sei se está certo eu me dirigir assim a ele. Não sei o porquê, né? O que incomoda, o que está difícil na relação para ele. Né? Eu estou buscando essa melhoria, né? Isso tudo, gente, você vê. Eu acho tão importante. Eu comentei com você que nesse caminho eu fiquei viúva o ano passado. Esse mês está fazendo 1 ano que meu esposo se foi. A relação dele mais próxima era com o meu esposo, né? Então, assim, eu entendo que ele está aprendendo a conviver comigo também. E veja, né? Olha só, gente, olha... Entendo e aceito. Que intenso que é tudo isso. Porque, assim, um típico tem luto? Sim, claro que tem. Deficiente, não? Nossa! Mas é diferente. Por que é diferente? Porque ele não sabe expressar. Exato. E até um luto para um típico é um lugar tão difícil. Sim. Imagine para um deficiente. Sim. E se o deficiente tem a dor, a esposa também tem a dor. Claro. Então, são 2 pessoas com dores, mas essa que é a mãe do deficiente, ela tem que ser a esposa que ficou viúva. Sim. E a mãe que tem que cuidar. Isso a terapeuta. É isso, é tudo isso. Tudo isso junto, assim, misturado. É muito peso, né, gente? A gente não podemos... Por isso que a gente não romantiza. Claro. Não romantiza mesmo. Porque, assim, E se você não encarar a realidade como ela é, você não acha caminhos. Sim, né? Sim. Aqui, eu entendo que seja um lugar que... foi criado justamente para isso, né? Primeiro, para a gente externar o tanto de situações que a gente vive, né? Sim. E que a gente não está nem pressupondo que vai viver. E assim, de todas as ordens, gente. De Sem todas dúvida. as ordens. Você fala, quando eu penso que eu... E assim, junto com tudo isso misturado, vem todas as questões de ordem legal, né? Que você tem que correr atrás, né? De um dia para o outro, você se tornou uma pessoa viúva. Você tem que ir atrás de se virar e fazer inventário, e fazer substituição de curatela, e fazer isso, fazer aquilo, ir atrás de pensão. Você não sabe nem por onde começar, e tudo tem prazo, né?
mas as coisas assim foram acontecendo na minha vida. E isso é muito sério, Foi uma gente. bênção, sabe? Encontrei pessoas maravilhosas Sim. nessa trajetória que me auxiliaram em muitas coisas. E assim, a gente está falando de uma mulher que, querendo ou não, ela tem eu falo que é um lugar de privilégio. Ah, sim. Então, assim, gente, a gente aqui não romantiza, não. A mulher de privilégio tá neste lugar, imagina que não tem. Exatamente. E é seríssimo. Sim. Nós não floreamos a Por isso que eu deficiência. falo que eu entendo a posição do outro, né? Entendo a dificuldade, entendo até a discriminação por desconhecimento, né? E a gente aqui não mencionou da Débora. É. E ela é uma mãe de uma típica. Sim. Tem uma filha típica, ela é mãe. Sim. Ela é toda com todo o cuidado, mas também ela com certeza com agruras de, nossa, eu tenho essa também. Claro. Eu tenho que olhar para essa também. Claro. Eu tenho que ser mãe desta também. Você lembra do filme Atypical? Sim. Me chamou demais a atenção naquele filme. A Débora estava começando, estava entrando na adolescência, tem uma fala, eu não sei se você vai se lembrar do filme, da avó, numa situação de praia com a menina, e a menina pergunta, vovó, por que você está aqui comigo na praia e não está com o meu irmão? Aí a avó falou, tem muita gente dando atenção para o seu irmão. Para você, ninguém está dando atenção, eu quero ficar com você. Aí eu comentei isso com a minha filha, que na época já estava se tornando adulta, né? Ah, falou assim, você percebeu, Entendeu? Aquilo eu percebi que existia uma dor nela, né? E que a gente conversou sobre isso, tudo. E isso vinha nela, já que você tocou no assunto, ela estava fazendo a faculdade, estava acabando, tanto é que ela escolheu como tema dela de pós-graduação o projeto Irmãos, que hoje ela é a criadora e é um instituto, né? Que o projeto nasceu da angústia dela, das dores que ela tinha com o irmão dela, de não poder ter o espaço dela em casa, de perder todas as atenções, porque tudo ficou canalizado para o irmão, né? A gente é automático, você acaba não dando atenção e não percebe que você não está dando atenção. E ela pensou exatamente isso. Como serão as outras famílias que estão passando pelo mesmo problema que eu? Aí foi até uma coisa emocionante. Ela já estava acabando a faculdade e nos convidou para a apresentação do TCC dela, né? Acho que foi o projeto de pós-graduação. Aí, quando eu vi, eu era protagonista do trabalho dela. Aí foi aquela choradeira, né? Sim, E assim, Vivi, é o que você está falando, não romantiza. Ela falou, mãe, tem histórias que você... Isso ajudou ela também a se aquietar, ouvindo as histórias dos outros e vendo que as dificuldades não eram só dela, né? Dela ser preterida, dela não ter atenção, do irmão invadir o espaço dela e outras coisas que acontecem mesmo no dia a dia, né? De não saber lidar com tudo isso. Isso tudo a gente precisa falar, né? Porque assim... romantizar a deficiência é um lugar muito complexo. A gente não está aqui para também colocar num lugar de a pior das piores cenários, mas também não podemos também colocar que não há problemas. Que assim, existem problemas, mas existem caminhos, né? Sim, é lógico que a gente aqui, de novo, a gente tá com a intenção de mostrar possibilidades, dentro da possibilidade de cada um, é óbvio. Mas há possibilidades. A dor e a mãe, você acha que a mãe não quer cuidar dos dois filhos? Lógico que quer, ela não deixou de ser mãe, ela quer ser mãe. Mas ela chega neste lugar de que um tá muito bem, o outro não tá, deixa eu ir pelo que não tá. E aí vira este lugar. E lógico, né? Quando a filha falou, ela também falou, nossa... tenho que conversar sobre isso, eu tenho que escutar essa dor da minha filha. Sim. Sandra? Então, eu queria falar assim, mais uma coisa em relação à situação da minha filha, do meu filho. A relação deles perpassou por todos esses senões e hoje é muito boa. Eu vejo assim que
por conta até da doença do meu esposo, minha filha hoje não mora comigo, Sim. né? Ela já casou, já separou, mora sozinha. E hoje, assim, a convivência dela com o irmão também é muito mais madura, porque ela compreendeu tudo isso. E ele também consegue olhar para ela de forma diferente. Então, quando eles estão juntos, a relação é muito legal. Boa, que legal. Boa. Isso é muito bom. Boa. Sandra, a gente já ficou aqui quase por 1 hora. Sim, e a gente vai aqui e aí a gente vai puxar uma linha aqui e tricotar mais. Tá. Mas a gente precisa encerrar. Uhum. Eu, primeiramente, quero te agradecer, assim, primeiro porque você se dispôs a estar aqui num tempo que é tão escasso. Nossa, gente, só correria. Compartilhar a sua história. Sim. Eu tenho certeza que vai impactar e vai ajudar muitas outras famílias. E eu queria que você dissesse algo que você entende que possa ajudar ou pelo menos ser uma forma de alimentar aí alguém com uma palavra, se você puder deixar. Então, assim, eu queria falar para as mães, né, principalmente essas que vêm vindo, em primeiro lugar, que tem as dificuldades, mas que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E para não deixar de insistir, para seguir a sua intuição, que é aquilo que eu falo. Hoje eu teria levado o Davi para fazer os outros cursos, interrompido um pouco o curso regular, mas a cobrança, a expectativa era tanta que não fiz. Teria dado certo? Não sei. Acredito que sim, mas não sei. Então, assim, muitas vezes você tem que ir contra as terapeutas, contra as escolas. Eu vou seguir a minha intuição, eu acho que isso vai dar certo. Se não der certo, dá para refazer. Mas não deixa o tempo passar e não se arrependa daquilo que você não fez. Faça, né? Faça que... Segue a intuição que mãe vem de dentro, vem de Deus. Gente, eu de verdade eu acredito muito na intuição. Sim. Na intuição. Tem dias que eu não sigo a minha intuição e dá ruim. É verdade. Aí você se cobra, né? Devia ter ouvido, né? Se tem o tal do ser sentido, não sei, mas quem tá lá? Tem que fazer. Aí eu acredito muito neste lugar. E eu, de verdade. Muito bom falar, viu, Vivi? Muito bom falar com você. Eu realmente. Me fez bem. Que bom. Falar tudo isso. Fiz a minha terapia. A gente tá trocando terapia. Muito obrigada, gente. A gente termina aqui mais um episódio. E esperamos aí que vocês possam de verdade estar conosco e poder cada dia mais viver aí de forma mais leve. Me coloco à disposição, viu, Vivi? Se alguma mãe quiser telefonar, perguntar, obrigada, sem barreiras. Muito obrigada.